Boa noite a todos, que a paz de Jesus esteja conosco. Queria agradecer pela oportunidade que o Caminho da Paz está me dando desse estudo, convite que foi me feito, e é com grande alegria, principalmente porque foi no Caminho da Paz que eu comecei no Espiritismo, foi nesta casa. Então eu tenho um carinho muito grande e é sempre uma felicidade quando eu sou convidado para fazer algum estudo para casa. Muito obrigado mesmo, mas principalmente, primeiramente até, obrigado a Deus, né, pela oportunidade, a Jesus por estar sempre nos abençoando. E quero pedir aos bons espíritos que nos fortaleça e que nos intua para que tenhamos um bom entendimento de tudo que vai ser falado, tudo que vai ser lido aqui hoje. Eu acho que todos nós já ouvimos essa citação ou essa pergunta, vamos assim dizer. Você sabe com quem está falando? Provavelmente todos nós já ouvimos isso alguma vez. E sempre quando ouvimos isso, pensamos que é o outro, né? Nossa, fulano falou assim, eu não falaria dessa forma. Mas, se a gente for pensar mesmo, como agimos dentro do lar, como agimos no trabalho, como agimos nas ruas, durante uma compra, a gente pode perceber que às vezes vai ter umas frases assim: aqui nesta casa mando eu, sou eu que pago as contas, você faz o que eu estou mandando, eu preciso de um atendimento melhor, eu sou o cliente, eu exijo um atendimento melhor, faça o que eu estou falando, não o que eu estou fazendo. Então, a gente vai ver que é praticamente a mesma frase, mas com outro tipo de palavra ali dentro. Por que eu estou falando isso, né? Bom, o tema proposto para o estudo de hoje está no capítulo 2 do Evangelho segundo o Espiritismo, Meu Reino Não É Deste Mundo, Instrução dos Espíritos, uma realeza terrestre. Tá? Esse capítulo 2 do Evangelho segundo o Espiritismo começa com a seguinte passagem: Pilatos, tendo entrado de novo no palácio e feito vir Jesus à sua presença, perguntou-lhe: És o rei dos judeus? Respondeu-lhe Jesus: Meu reino não é deste mundo. Se o meu reino fosse deste mundo, a minha gente houvera combatido para impedir que eu caísse nas mãos dos judeus. Mas o meu reino ainda não é aqui. Disse-lhe então Pilatos: És, pois, rei? Jesus lhe respondeu: Tu o dizes, sou rei. Não nasci e não vim a este mundo, senão para dar testemunho da verdade. Aquele que pertence à verdade, escuta minha voz. Está em São João, no capítulo 18, versículos 36, 33, 36 e 37. Pois bem, aqui fica claro que a nossa vida real, a nossa morada, não é neste mundo. E isso, o Espiritismo veio dar luz às palavras de Jesus, dar luz ao Evangelho, veio nos fazer ver aquilo que estava oculto. E o Espiritismo nos traz o quê? Que a verdadeira morada, que a verdadeira vida nossa é a vida espiritual. Na Terra estamos apenas de passagem. Somos seres infinitos e a nossa vida é a espiritual. Lá sim somos infinitos, somos seres infinitos.
imortais. Então, o nosso reino também não é deste mundo. O nosso reino do aqui eu mando, você obedece, eu que pago as contas, você sabe com quem você está falando. Isso tudo, esse reino é deste mundo, não é o real. Na instrução dos espíritos, uma realeza terrestre, uma rainha, né, que havia sido rainha, ela escreve o seguinte, ela trouxe a seguinte mensagem na codificação do Espiritismo. Quem melhor do que eu pode compreender a verdade dessas palavras? O meu reino não é deste mundo. O orgulho me perdeu na terra. Quem, pois, compreenderia o nenhum valor dos reinos da terra se eu o não compreendia? Que trouxe eu comigo na minha realeza terrena? Nada, absolutamente nada. E, como que para tornar mais terrível a lição, ela nem sequer me acompanhou até o túmulo. Rainha entre os homens, como rainha julguei que penetrasse no reino dos céus. Que desilusão! Que humilhação! Quando, em vez de ser recebida aqui, qual soberana, vi acima de mim, mas muito acima, homens que eu julgava insignificantes e aos quais desprezava, por não terem sangue nobre. Ó, como então compreendi a esterilidade das honras e grandezas que com tanta avidez se procuram na terra. Aí ela continua. Para se granjear um lugar nesse reino, são necessárias a abnegação, a humildade, a caridade em toda a sua celeste prática, a benevolência para com todos. Não se vos pergunto que fostes, nem que posição ocupastes, mas que bem fizestes, quantas lágrimas enxugastes. Ó Jesus, tu o dissestes, teu reino não é deste mundo, porque é preciso sofrer para chegar ao céu, de onde os degraus de um trono a ninguém aproximam. A ele só conduzem as veredas mais penosas da vida. Procurai-lhe, pois, o caminho através das uzes e dos espinhos, não por entre as flores. Correm os homens por alcançar os bens terrestres, como se os houvesses de guardar para sempre. Aqui, porém, todas as ilusões se somem. Cedo se apercebem eles de que apenas apanharam uma sombra e desprezaram os únicos bens reais e duradouros, os únicos que lhes aproveitam na morada celeste, os únicos que lhes podem facultar acesso a esta. Aí ela, para terminar, ela coloca: compadecei-vos dos que não ganharam o reino dos céus. Ajudai-os com as vossas preces, porquanto a prece aproxima do Altíssimo o homem. É o traço de união entre o céu e a terra. Não o esqueceis. Uma rainha de França, Havre, 1863. Então, fica bem claro, né? E a gente fica imaginando, a gente pode imaginar, né, como foi, né, a desilusão, né, quando ela chegou no mundo espiritual, né, a verdadeira pátria, né. O que passou, né? A gente cria uma ilusão, se cristaliza nela e acha que vai ser assim para sempre. Nós podemos falar que estamos tendo a oportunidade de conhecer o que acontece depois, ainda encarnados. Nós temos que agradecer essa oportunidade. Ela desencarnou na ilusão de que levaria a sua realeza. Nós estamos tendo a oportunidade
de não fazermos a passagem, como dizem, né, com essa percepção errada, né, do que colhemos materialmente aqui iremos levar. Então hoje sabemos já que não é assim. E essa comunicação ela merece uma atenção, uma reflexão, né? De novo, né? Não somos reis, não somos rainhas, né? Mas nós temos nossos reinos, né? Nossos pequeninos reinos, que é no nosso lar, como eu falei no início, no nosso lar, no nosso trabalho, no nosso dia a dia, né? E como estamos nos comportando neste caso? Estamos nos comportando como os reis, as rainhas mesmo, né? Eu que tenho o poder de mando, né? Como temos nos portado? É claro que no lar ele tem que haver uma ordem, no trabalho tem que haver uma ordem. Há os que têm o poder de comandar e aqueles que têm a missão de serem comandados. Mas todo esse processo tem que ser feito da melhor forma possível. Até aí entra a caridade. A caridade que ela coloca, a benevolência, a caridade que é necessária, né? Isso a gente tem que colocar nesses momentos todos. Né? Porque um trabalho a ser realizado, muitas vezes ele precisa sim de uma liderança e de pessoas para executar. Mas isso não quer dizer que quem está na liderança deva tratar mal quem está na execução. De novo, aí entra também, né, benevolência, caridade, né, tato. É você ser o exemplo, você comandar pelo exemplo. Porque a gente pode ficar pensando, né? Dentro de casa eu tenho que tratar meu filho assim, a ferro de fogo mesmo. Porque a minha missão é conduzi-lo ao caminho do bem. Mas a gente põe os pés pelas mãos e não agimos com caridade. Aí quando desencarnarmos, vamos perceber que quem veio para conduzir ao caminho do bem foi o filho, que muitas vezes pode ser um espírito muito mais elevado, que veio ele sim com a missão de conduzir os pais ao caminho do bem. Então, como não sabemos, né? Como não sabemos tudo que está por trás daquela criança, tudo que está por trás do nosso encontro esposa, marido, pai com filho, né? Vizinhos, né? Temos que tratar todos com caridade, com benevolência, com abnegação. E isso tudo, essa rainha veio dizer, né? Ela desprezava, ela desprezava muitos ali que estavam acima dela, enquanto ela estava encarnada, ela desprezava. A quem temos desprezado nesta vida? É um caso a pensar. Temos que pensar nisso, né? Como estamos tratando as pessoas? Para quê? Para quando estivermos, né, na verdadeira vida, na verdadeira pátria nossa, a gente não ficar com vergonha depois. Porque depois não adianta ficarmos envergonhados depois. Ela se surpreende, né? Quando ela despertou, né, no plano espiritual e não levou realeza nenhuma contigo. Ela não levou nenhuma realeza. E, de novo, né? Estava acima dela até pessoas que ela desprezava porque não tinha sangue nobre. Então, essa rainha ela veio contar essa experiência para a gente após a morte. E então ela percebeu que Deus não dá privilégio a ninguém. Ela veio nos trazer isso. Então a gente também temos que ter isso em conta. Não existe privilégio.
eu vou, Deus vai me dar um bom lugar porque eu sou espírita. Coitado do outro que não é espírita. Não é assim. O privilégio para ninguém. O que vai contar é a ascensão moral que um tiver sobre o outro, independente de credo, de cor, de raça, de nação. Somos todos filhos do mesmo Pai. Perante a Deus, todos iguais, uns mais evoluídos, outros menos evoluídos. Tem uma parte onde ela fala, né? Disseste que seu reino não é deste mundo. Ela fala, ó Jesus, disseste que teu reino não é deste mundo porque é necessário sofrer para chegar ao céu. Aí a gente vai ver que ela tem uma visão ainda muito humana, né? Ela está tendo ali uma visão humana, muito própria ainda de quem não percebeu ainda, né? A sublime lei da evolução espiritual, né? Porque ela coloca como condição o sofrimento. Ou seja, preciso sofrer, mas não é assim, né, que funciona. Não precisamos sofrer, não viemos ao mundo para sofrer. É o contrário, né? É o contrário. Nós sofremos porque somos imperfeitos. E não seremos perfeitos porque temos que sofrer. Não é essa a ideia. É claro que o sofrimento ele pode servir como alavanca para o nosso crescimento, se soubermos tirar proveito dele. Se soubermos usar do sofrimento para a nossa mudança. Já foi dito, né? Nada de novo acontece se continuamos fazendo as mesmas coisas. E o sofrimento, como estamos ainda no mundo de provas e expiações, o sofrimento vai ser bastante comum entre a gente. Mas isso, de novo, pela nossa imperfeição. Não que Deus tenha apontado e falado, vou criar aqueles ali para o sofrimento. Deus não criou ninguém para sofrer. Então, que possamos tirar proveito do sofrimento para aprender. É aquela história, né? Cada pedra que me jogarem, né, eu vou criando o meu caminho ali. Pelo menos eu fujo do lamaçal, né? Pego as pedras, vou colocando e vou fugindo do lamaçal. Então, temos que aproveitar as oportunidades que aparecem. Então, não é preciso, de novo, né, no que ela colocou, não é preciso a gente procurar o sofrimento. Tá? Só através de sofrimento ela colocou naquela visão, né, ainda muito humana ainda, né? Então a gente, eu tenho que procurar o sofrimento, né? Mas não, nós temos que compreendê-lo. Compreender o sofrimento na função dela, que é a função do sofrimento, que é de regeneração e educação. E aí sim nós vamos colher frutos. Dessa forma colheremos frutos. E a aceitação pela continuidade da vida, essa é a melhor parte que o Espiritismo nos passa, né? A continuidade da vida. Ou seja, nada termina. Não termina depois da morte. A vida continua. E essa aceitação, né, dessa continuidade da vida, aí leva a gente a transformar sim os sofrimentos em novos desafios. A gente começa a entender o sofrimento quando a gente tem a noção da continuidade da vida. Porque senão realmente não teria lógica. Aquele que não acredita numa vida futura, ele tem
mais dificuldade em aceitar o sofrimento e aprender com o sofrimento. Porque se vai acabar tudo, não tem lógica nenhuma estar sofrendo. Por que Deus fez eu sofrer? Porque o outro vai viver... Porque aí a gente sempre tem aquela parte que a gente olha o outro, né? Onde entra a inveja, egoísmo, aquelas coisas que são bem comuns a gente. Né? Por que o outro não sofre e eu sofro? Isso para quem está pensando na não continuidade da vida. Né? Por que ele tem aquilo e eu não tenho? Eu passo essa privação e ele não passa. Há um outro erro aí, né? Porque nós não estamos dentro da pessoa para saber o que a pessoa está passando. Né? Isso já é tema para um outro estudo. Mas ficamos nessa, né? Quando não temos essa percepção de continuidade. Mas para nós que temos essa noção de continuidade, nós temos que saber que tudo é passageiro. Tudo vai passar. Ela não levou a realeza para o outro plano. Ao chegar no mundo espiritual, ela não levou consigo a realeza. E nós também podemos não levar os nossos sofrimentos. Muitos de nós ainda vamos levar sofrimentos, né, para o lado de lá. Mas por quê? Porque nós estacionamos naquilo. Estacionamos no sofrimento. Então nós podemos, sim, usar o sofrimento para o nosso burilamento, para a nossa mudança, e chegarmos do lado de lá sem isso também. Chegamos sem a nossa realeza, mas chegamos sem sofrimento também. Aí sim seria aproveitar ao máximo os ensinamentos. E aproveitar os ensinamentos é aproveitar essa gama de ensinamentos que foram trazidos pelos Espíritos. Se a gente pegar o literário espírita, ele é muito grande em várias histórias que faz com que nós pensemos: ele sofre porque agiu assim, ou ele está assim porque fez assado. E isso é a oportunidade que estamos tendo de não precisar passar pelos mesmos tormentos. Então é uma oportunidade muito grande que temos, né, de aprender, vamos dizer assim, com o erro do outro, né, que teve a humildade e a caridade de vir relatar para nós seus problemas, né, vir passar para nós como a humildade neste momento que essa rainha teve de retornar, né, e contar os seus tormentos. Possivelmente quando chegou lá ainda, né, na ânsia de ser recebida como uma rainha, ela deve ter ficado numa vergonha que não queria de repente falar com ninguém, né, de sua vergonha. Mas depois ela teve a humildade, né, de passar o seu sofrimento, tudo aquilo que ela passou para a gente. E com isso estamos aprendendo com o erro do outro. Estamos tendo a oportunidade de aprender com o erro do outro. Então, o que podemos levar desse estudo conosco, né? Guardar desse estudo conosco, né? A gente retorna lá no início, né? Como eu estou trabalhando, como eu estou agindo nesses pequenos reinos a qual faço parte. Estou sendo o tirano? Ou estou sendo o amigo? Estou sendo o ganancioso? Ou estou sendo o caridoso? E a caridade, nas suas várias facetas, né, a que a rainha passa para a gente, é uma que todos nós podemos fazer, que é a prece. Principalmente que ela coloca a prece por aqueles que não têm esse conhecimento ainda. Todos aqueles que não têm o conhecimento,
a gente pode orar por eles pedindo, né, a misericórdia de Deus. E para todos aqueles que vimos fazendo esse comentário, né, você sabe quem está falando? Mais do que interpelações, mais do que a gente levantar a voz contra pessoas assim, o que eles mais precisam é de prece, né? De sermos benevolentes com essas pessoas, né? Porque a maioria delas não sabe nem o que está falando. Jesus falou, né? Perdoa-os, Pai, porque eles não sabem o que fazem. E nós somos assim ainda. Fazemos muita coisa por desconhecimento. E nesta hora, necessitamos de quê? De amparo e de prece. Se não fosse pela misericórdia de Deus, não estaríamos, né, não teríamos nem caminhado um degrau ainda na nossa evolução. Então, meus irmãos, que possamos, né, todos nós, sermos melhores com aqueles que estão acima de nós, abaixo de nós, convivendo conosco, né? Que possamos ser, vamos dizer, o exemplo, né, para todas as pessoas, né? E possamos mirar nos exemplos que nos são dados, né? Porque também não adianta eu não ser o tirano do meu reino, mas se eu me comprazer com pessoas ainda tiranas, né? E compactuar com isso, né? Então quem tem que servir de exemplo para mim ou para nós são pessoas mais benevolentes, mais caridosas, tem que ser o nosso modelo, né? E nós sermos modelos para outras pessoas, né? É isso que Deus espera de cada um de nós. Não fomos criados para sofrimento, fomos criados para isso, para auxiliarmos mutuamente, um auxiliando o outro. Não somos melhores do que ninguém, temos que ter isso em mente. Não vamos levar nada de material deste mundo, vamos levar as coisas boas que fizermos, as palavras de incentivo que dermos, os sorrisos que distribuirmos, os abraços, as boas palavras, os bons gestos, isso que levaremos. Então, que Jesus possa nos amparar, nos fortalecer e, mais uma vez, Senhor, quero agradecer pela oportunidade e deixar um abraço a todos aí do Caminho da Paz. Muito obrigado, Deus, muito obrigado, Jesus, graças a Deus e que assim seja.